Convidamos para pronunciamento o Dr. Orlando Rochadel Moreira, membro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Será que ele vai usar? Seria bom a gente Rochadel, você vai usar? Não. Você vai usar? Tá, então quando ele for... Ei, dor, eu não discuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não discuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. J Quest, o sol. Excelentíssimo senhor doutor Jean Paulo Ismânio, quero lhe agradecer a honra do convite, dizer que estou muito honrado, muito feliz, muito contente de estar aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo. Dizer que, apesar do pouco tempo de convívio que temos, já foi possível sentir no senhor as qualidades de um grande líder, de um grande homem, pela humildade, pela espiritualidade avançada. Nós estamos no estado de São Paulo e o senhor tem o nome Jean Paulo. Nunca conheci nenhum Jean Paulo, é o primeiro Jean Paulo que eu conheço, e no primeiro momento fui procurar saber a origem italiana, João, e Paulo, de São Paulo, Paulo, né? E eu gosto muito de Paulo, das histórias de Paulo. E acho que todo líder devia se espelhar um pouquinho em Paulo. Paulo que tantas lições nos passa, e nós que estudamos administração, nós que estudamos processo de liderança, temos muito que aprender com Paulo. Paulo liderou pelo ódio e pelo amor. Paulo é o exemplo de que a liderança pelo ódio, pelo rancor, pela raiva não leva a lugar nenhum. E a liderança pelo amor, pelo bem-querer, essa sim muda o mundo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo mandava matar os cristãos, corria atrás deles, e durante muito tempo passou vivendo este ódio, esta angústia, esta aflição, e ele achava que aquele era o caminho correto, o caminho de liderar as pessoas para um mundo melhor. E um belo dia ele caiu do cavalo, indo para Damasco. Paulo cai do cavalo, e uma voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele no chão, caído, sem entender direito o que estava acontecendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E pela terceira vez a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E ele então é conduzido para Damasco e fica lá por 3 dias e 3 noites sem falar e sem enxergar. Até que aparece alguém, um indivíduo chamado Ananias. Ele diz: olha, eu vim aqui passar a mão nos seus olhos para que você possa enxergar o mundo de maneira diferente, com mais amor, com mais solidariedade, com mais fraternidade. E a partir de agora, tudo que você fez ficou para trás. Você agora vai falar de amor, vai falar de paz, vai falar de solidariedade. Os líderes, os verdadeiros homens e mulheres caem, meu caro Ismânio, muitas vezes do cavalo. Nós caímos muitas vezes do cavalo. Mas essa queda tem que ser para o nosso crescimento, tem que ser uma queda útil, para nos tornarmos realmente seres humanos melhores. Então você não tem como dar errado, se chamando João Paulo, tendo o nome de Paulo, estando em São Paulo, na capital São Paulo. Então, minha saudação para você, é com muita honra, com muita felicidade que estou aqui para lhe fazer esta visita e para falar um pouquinho de planejamento estratégico. Quero aproveitar para cumprimentar o Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego e dizer para vocês que nós já tivemos excepcionais corregedores no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o senhor, doutor Cláudio, superando todas as expectativas positivas a seu respeito, ouso dizer, com todo respeito aos que lhe antecederam, que o senhor já faz parte da história do Conselho Nacional do Ministério Público. Humilde, simples, preparado, inteligente, técnico quando tem que ser técnico, prático, um homem com uma visão justa, um homem que assume seus erros. Não raro, o Cláudio instaura um procedimento e diz: Orlando, instaurei esse procedimento e verifiquei que não era bem o que nós estávamos pensando no início. A rota correta é esta. E às vezes também instaura um procedimento achando que a coisa não é grave, e eu conversava com ele hoje. Nós temos sim casos gravíssimos no Ministério Público de corrupção, de desvios graves de condutas, e só mesmo um homem com a sua capacidade, com a sua liderança para desempenhar esse papel também. Muita honra, doutor Cláudio, fazer parte do CNMP, tendo Vossa Excelência como nosso corregedor. Quero cumprimentar também o nosso querido conselheiro, doutor Esdras Dantas de Souza, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu digo que a regra de que toda unanimidade é burra, ela com o senhor não vale muito, porque o senhor é uma unanimidade para nós, doutor Esdras.
pelo preparo, pela competência. Quando o doutor Esdras fala, nas reuniões do CNMP, a gente não ouve nada, porque todo mundo para prestar atenção no que ele está falando. Pela profundidade, pela competência, pelo preparo. Eu sou um fã de carteirinha do senhor e estou muito honrado que o senhor esteja aqui conosco no dia de hoje. Quero cumprimentar também o colega de CNMP, doutor Leonardo Henrique, dizer, doutor Leonardo, que Vossa Excelência é um dos homens mais inteligentes com os quais eu já trabalhei, de uma inteligência aguçada, de uma profundidade nos conceitos, não tem medo de aprofundar as questões quando há necessidade de aprofundar, é o que a gente vê em plenário, é o que a gente vê nos votos. Não é à toa que Vossa Excelência representa o Senado Federal, uma das casas legislativas mais importantes do Brasil, mais importantes para a nação brasileira. O Senado está muito bem representado. Eu fico com o coração apertado quando penso, viu, Cláudio, que ele pode nos deixar antes da hora. Eu prefiro que o senhor fique conosco e complete seu mandato, porque vai ser uma perda irreparável. Minha saudação, a minha admiração e meu respeito por Vossa Excelência. Quero cumprimentar também Sua Excelência, o doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo. Tive a oportunidade de conhecê-lo hoje e, apesar do pouco contato, já estou profundamente impressionado. 10 minutos de conversa, já vi que o senhor é um homem altamente preparado, um homem humano, um homem que sabe elogiar e sabe criticar. É difícil encontrar isso nos corregedores, né, gente? Vocês sabem. Os corregedores, a formação do corregedor é para punir, é para criticar, e todo mundo tem que ter medo de corregedor. A gente tem que mudar esse conceito. A gente tem que querer bem o corregedor e o corregedor tem que querer bem a nós. Promotor, quando recebe a visita da corregedoria, tem que dizer assim: que bom, lá vem a corregedoria, vão me ajudar aqui, vão verificar a minha estrutura, vão verificar as minhas condições de trabalho, vão apontar meus erros. Então, eu, apesar do pouco tempo que tive de conversa com o senhor, mas já percebi que Vossa Excelência é dos corregedores que eu sonho para o Ministério Público Brasileiro. Quero cumprimentar o doutor Walter Paula Sabella, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o doutor Tiago Sintra Zarife, secretário do Conselho Superior do Ministério Público, o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subprocurador-geral de Justiça do Planejamento Institucional, o doutor Roberto Fleury de Souza Bertagni, ouvidor do Ministério Público, uma honra também, o doutor Felipe Locke Cavalcante, cumprimentar também o Wesley, que está aqui, que vai fazer palestra daqui a pouco, o Felipe também, um cumprimento especialíssimo a você, Felipe, que você sabe, você é de Sergipe, né? Não negue suas origens, não. Você está aqui em São Paulo, veio para cá, emprestamos você para cá, mas a sua origem, seus familiares são de lá. Então, é uma honra para nós encontrar contigo aqui. Minhas senhoras e meus senhores, uma saudação a todos que estão aqui, aos que trabalharam no CNMP, que estão aqui sentados também, uma honra, vocês fazem um trabalho belíssimo. Quem ama, cuida. Eu não vim aqui para falar do artigo 1º, 2º, 3º, 4º da Resolução de Planejamento Estratégico, Cláudio, eu não vim. O Wesley daqui a pouco fará uma análise mais técnica. Eu vim falar de conceito, eu vim falar de coisas que eu considero importantes para quem trabalha com planejamento estratégico. O primeiro princípio, e eu vou falar muito de princípio aqui com vocês hoje, que eu queria abordar com vocês, é este princípio: quem ama, cuida. Nós temos uma verdadeira epidemia hoje no Brasil chamada depressão, chamada problemas psicológicos. Aqui, neste auditório, eu não tenho a menor dúvida que se nós pudéssemos fazer um levantamento aqui, nós encontraríamos vários de nós aqui, vários de vocês, com problemas de depressão. Alguns problemas mais graves, outros mais simples, problemas de fobia, problemas de transtornos obsessivos, enfim. Este é um problema que assola o mundo todo. Eu vi recentemente na Globo News, um dia desse assistindo televisão, um mês atrás, que 80% dos professores da rede de ensino do estado de São Paulo apresentam problemas psicológicos. 80%. No Ministério Público, como é uma profissão um pouquinho mais complicada, eu diria que 90%, Ismânio, tem algum problema nesta área de psicológica. E nada adianta falar de planejamento estratégico, nada adianta falar de meta, de objetivo, de valores, de indicadores, se nós não cuidarmos, em primeiro lugar, dos seres humanos, do ser humano. A iniciativa privada já percebeu isso há muito tempo. Vocês recordam que na década de 70, quando uma empresa ia contratar alguém, ela queria saber o quê? O quociente intelectual. Quem são os gênios da matemática? E a empresa contratava as pessoas pelo currículo. O maior matemático, o maior gênio em computação. Na década de 90, a Microsoft, aliás, as empresas da área de informática, várias, perceberam o seguinte: eles contratavam as pessoas com os melhores currículos, mas essas pessoas não interagiam entre si. E eles disseram: não adianta só contratar quem tem o melhor QI, é preciso contratar quem tem o melhor QE também, o melhor quociente emocional. E passaram a fazer o seguinte: eles pegam os currículos das pessoas que vão trabalhar nessas empresas e põem para fazer atividade de interação. Não adianta
um engenheiro de informática construir um teclado muito bom se esse teclado não funciona num determinado computador, porque não há interação. Então eles perceberam que somente ter inteligência intelectual não é suficiente, é preciso uma inteligência emocional também para você ser um bom profissional. As empresas de informática perceberam isso. Então hoje eles querem o currículo, querem saber se você tem doutorado, mestrado, se você é muito bom, mas eles querem saber se você conversa, se você ouve, se você interage. E nós, Ministério Público, precisamos estar atentos a isso. E a grande novidade nessa área de planejamento estratégico, nessa área de gestão, chama-se quociente espiritual. As grandes empresas hoje, quando vão contratar seus executivos, seus grandes empresários, elas querem saber o seguinte: esse indivíduo, além de ter um bom QI, um bom QE, ele tem o quociente espiritual? Que propósitos de vida ele tem? Que objetivos? Que sentido ele dá à vida dele? Que valores éticos? Que crenças ele desenvolve? Veja que eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é aquela passagem que Jesus caminhava para Cafarnaum, e naquela época as pessoas andavam descalças, nas estradas rudes, né, eram trilhas praticamente, e se sujavam. E ele, quando chegou em Cafarnaum, Marta e Maria o chamaram para a sua casa, as irmãs de Lázaro. Jesus, vem para cá, vamos comer um cuscuz, comer um carneirinho, senta aí, vamos comer um ensopado. E Jesus foi para a casa delas, lavou a mão, lavou o pé, ficou ali sentadinho e começou a falar de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade, desses temas que eu acho que nós temos que falar também nas nossas palestras, nos eventos do Ministério Público. Pois muito bem, começou a falar dessas coisas. E Maria, uma das irmãs, se postou aos pés deles e ficou olhando. Mas que coisa maravilhosa, esse homem está falando que a gente precisa amar ao próximo, que a gente precisa perdoar. E Marta está lá, muito braba, lavando louça, varrendo o chão, limpando as coisas, arrumando, preparando o carneiro, preparando o cuscuz, fritando o ovo, enfim, preparando a comida para Jesus. Aí ela disse: ô Jesus, você acha certo? Eu estou aqui me esforçando, lavando, passando, cozinhando, e o senhor está aí, Maria está aí, sentada sem fazer nada, você acha certo isso? Ele olhou, Ismânio, para nós que acreditamos, com aqueles olhos que eu acho que deveriam penetrar na alma do ser humano, ele olhou e disse: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A primeira pergunta que eu faço à alta cúpula do Ministério Público, a vocês que dirigem essa instituição: nós estamos tendo uma preocupação realmente com o que é mais importante? E eu já respondo: o que é mais importante? O ser humano. Depois nós vamos pensar em denúncia, depois nós vamos pensar em alegações finais, depois nós vamos pensar em recurso, depois nós vamos nos preocupar com construção de prédios, comprar computador. Antes o ser humano. Esse tem que ser o princípio. Quem ama, cuida. Nós estamos preparando uma resolução, Ismânio, lá no CNMP, e vamos apresentar para os conselheiros dentro de breve, apresentando um conjunto de sugestões nessa área. Eu queria humildemente dizer para vocês que eu fui Procurador-Geral de Justiça durante 4 anos no Ministério Público do Estado de Sergipe. E lá, por lei, nós criamos uma coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Vocês devem ter imaginar o que eu sofri de gozação, de piada, né? Você criar por lei uma coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Está doido, né? Está esquecendo que essa não é a função do Ministério Público. A função do Ministério Público é denunciar, é processar. Que história é essa? O que é que você quer? Sofri resistência do colégio, mas o fato é que nós criamos essa coordenação, colocamos uma psicóloga à frente para cuidar do ser humano. Nenhum evento começa lá no Ministério Público de Sergipe sem que haja uma sensibilização. Eu senti falta aqui hoje, e fica logo uma sugestão para vocês. Não comecem nenhum evento, nenhum evento, sem colocar no telão 5 minutos com uma música bacana, com uma poesia. Chama essa energia, chama essa coisa boa que tem tanto vídeo bonito na internet. Lá no CNMP nós temos um banco para fornecer para vocês, porque aí você já cria um clima favorável, você já desarma as pessoas, você já começa a cuidar um pouquinho do ser humano, você já faz um afago, já faz um carinho nele. Então, em Sergipe não começa nenhum evento sem que haja... Nas reuniões do colégio, mano, antes de começar, um procurador, ele fala uma poesia, ou ele lê um versículo do Evangelho, ou ele fala sobre uma música, ou ele faz uma homenagem aos pais. Isso faz toda a diferença. É claro que isso é cultural, nós não temos cultural, mas nós estamos aqui para mudar as nossas
as nossas culturas. Então, resumindo, o que essa coordenação fez, o que nós fizemos lá ao longo dos 4 anos? Nós criamos um coral muito bonito, com 80 vozes, só com servidores, só o maestro que é de fora, porque quando você começa um evento e você põe música, e você põe um coral para cantar, você já gera um clima, você já tira resistência, você já tira barreiras. Nós criamos um espaço belíssimo, Ismânio, lá, chamado Espaço de Evolução Humana, que é um espaço com meia luz, com poltronas muito confortáveis, para as pessoas conversarem, refletirem, desabafarem, conversarem umas com as outras. Nós criamos um programa em que nós trazemos para dentro do Ministério Público, para passar um dia conosco, alunos da rede pública, ou então alunos que estejam abrigados, nesses abrigos destinados a recuperar crianças e adolescentes, e passam um dia conosco, aí visitam o procurador-geral, visitam as promotorias e saem dali motivados. Faz bem para quem vem, faz bem para nós também ter contato com essa realidade. O promotor também passa um dia lá, um dia no abrigo, um dia na escola pública. Então, são vários projetos que nós desenvolvemos lá e que vocês, com a capacidade que têm, com a grandeza que têm, podem desenvolver esses projetos de maneira muito mais efetiva que o Ministério Público de Sergipe e que outros ministérios públicos, exemplo do CNMP, o ESCA, que tem vários projetos nessa área também. Então, minha primeira fala para vocês é a seguinte: quem ama, cuida. Não adianta falar de planejamento estratégico, não adianta falar de nada disso se vocês não pensarem primeiro no ser humano. A primeira preocupação, meu querido Ismânio, e digo a você que tem a crença que eu tenho, Deus não coloca as pessoas por acaso nos cargos. Você foi colocado neste cargo com alguma missão, em algum momento você vai saber qual a sua missão. Mas ela está relacionada ao amor que você possa fazer ao próximo. E o meu próximo no Ministério Público é o membro do servidor. Ah, eu vou fazer o bem ao próximo, eu vou para uma creche e esqueço do colega que está do meu lado, esqueço do promotor que às vezes está passando por alguma dificuldade. Então, olhar para quem está próximo, o primeiro olhar é para vocês. A palavra próximo é quem está mais perto aqui de mim é o doutor. O meu olhar tem que ser para ele, o meu carinho tem que ser para ele, o meu beijo, o meu abraço, o meu eu te amo, o meu bom dia alegre tem que ser para ele. Essa é a primeira mensagem que eu passo para vocês. Não adianta trabalhar com nenhum projeto, principalmente com planejamento estratégico, se o ser humano não estiver em primeiro lugar. Vou passar a abordar alguns conceitos agora da Resolução 147, 21 de junho de 2016. Eu queria dizer para vocês que essa resolução, ela é um cruzamento do Dr. Cláudio com Orlando Rochadel. Eu sou o pai, ele é a mãe. Desse cruzamento, desses dois presidentes da resolução e quem concebeu, quem fez o parto foi o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas quem trabalhou muitos anos nessa resolução foi o Cláudio. Então, quando eu cheguei, já havia um trabalho efetivo, você é a mãe, né? E quando eu cheguei, já havia um trabalho efetivo, fizemos algumas adaptações. Então, se vocês quiserem saber o cruzamento de Rochadel com Portela, é a resolução que eu vou falar para vocês agora. Tem uma história, Cláudio, que eu gosto muito, de um rapaz que nasceu no norte do Brasil, chamado Roberto Álvares, ali na Guiana Francesa, e o sonho dele era pilotar um avião. Ele, desde pequenininho, ele queria pilotar um avião, queria aprender a pilotar, mas não teve dinheiro, não teve condições, e foi crescendo com esse sonho de pilotar um avião, de entrar num avião, e não conseguia. Morava num país pequeno, muito humilde, muito pobre, mas colecionava os aviões deles lá. E ele se tornou adulto, não se tornou piloto, tinha outra profissão, e um dia ele entrou numa livraria e encontrou na livraria um livro cujo título era Aprenda a Pilotar em 7 Fáceis Lições. Ele disse, pronto, vou realizar meu sonho, vou comprar este livro, vou aprender a pilotar. Comprou o livro, cidade pequena, disse, mas eu vou ler o livro lá no aeroporto, porque aí eu fico lendo o livro e olhando para o avião lá no aeroporto. E ele foi para o aeroporto, e chegou lá, ele viu um aviãozinho num canto lá, abandonado. Ele disse, vou entrar no avião, nunca entrei no avião, e vou ler o livro sentado no avião. E aí ele começou a ler o avião, ler o livro, aí percebeu a primeira lição. Primeira lição, gire a chave que o avião vai ligar. E ele olhou, e não é que alguém esqueceu a chave na ignição do avião, ligou a chave, e o motor do avião funcionou. Disse, mas que maravilha, não é que a lição está correta mesmo, que livro maravilhoso é esse. Segunda lição, vire o avião, a alavanca da direita, empurre o pedal e vá até o início da pista. Ele disse, facílimo. Pegou o avião, foi para o início. Terceira lição, aperte as 2 alavancas para frente, pise o pedal e decole. Ele decolou. Ele disse, mas não é que funciona mesmo, que coisa maravilhosa. Se soubesse, já tinha feito isso há muito tempo. Quarta lição, vire à esquerda. Quinta lição, vire à direita. Deu um loop, fez um loop. Sexta lição, os instrumentos. Sétima lição, como sobrevoar, e ele deu um voo rasante no aeroporto. Enfim, ele estava lá, depois de 2 horas ele estou satisfeito, realizei meu sonho, agora
só me resta aterrissar. Vamos ver como é que aterriza o avião. E ele foi para a última página, não tinha lá instrução nenhuma de como aterrissar o avião. E aí ele disse, meu Deus do céu, o coração começou a palpitar, o que é que eu vou fazer? O que é que aconteceu? Que loucura que eu fiz? E aí ele olhou no rodapé, estava escrito, para aterrissar. Ele disse, pronto, graças a Deus, tem aqui a instrução, aqui no último capítulo, no rodapé, como é que eu devo fazer? Estava escrito, para aterrissar, compre o volume número 2. Eu vim trazer aqui para vocês, o CNMP, através de seus conselheiros, veio trazer para o Ministério Público Brasileiro o volume número 2 do Planejamento Estratégico. É aterrissar, é vir para o chão, para esse chão do promotor, para esse chão do servidor. É isso que nós viemos fazer aqui, meu caro Procurador-Geral. Porque... existe muita gente no Brasil, no nosso Ministério Público, ligando o avião, sobrevoando sem saber para onde vai, sem planejar, sem fazer uma prospecção do que vai acontecer com aquele projeto. Isso acontece no Brasil todo. E nós, então, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, traz para vocês essa resolução, com começo, meio e fim. Já podemos aterrissar este avião chamado Planejamento Estratégico. Para falar de planejamento, mais especificamente, hoje até de manhã conversava com alguns amigos, o corregedor falou sobre o princípio da soberania popular. Eu gosto muito dessa temática de princípio. O primeiro princípio eu já dei para vocês. Quem ama, cuida. É uma frase que eu digo diariamente até para os colegas conselheiros, sempre, quem ama, cuida, quem ama tem cuidado, quem ama se preocupa. No planejamento estratégico, mas esse conceito de princípio sempre foi muito difícil para mim de ser assimilado. Eu ensinei direito administrativo durante muitos anos, e aquele conceito da doutrina, conjunto harmônico de regras e atos tendentes a realizar concreta, direta, imediatamente, o fim maior almejado pelo Estado, qual seja o bem comum, nunca me convenceu. E eu fui pesquisar algum conceito de princípio que me deixasse satisfeito. Pesquisei no cinema, e para quem assistiu aquele filme O Patriota, com o Mel Gibson, em que ele faz o papel do coronel Benjamin, Guerra do Norte com o Sul, ele tem 6 filhos, a mulher dele mora na guerra, ele abandona a guerra para cuidar dos filhos. E aí ele é chamado pelos coronéis, que diz, você tem que combater, você tem que estar à frente das nossas tropas, você conhece as tropas como ninguém, como é que você deixa as tropas? Ele disse, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí eles disseram para ele, e os seus princípios? E ele respondeu com aqueles olhos verdes horríveis, né, irmão? Do Mel Gibson. Ele respondeu, sou pai, não posso me dar ao luxo de ter princípios. Fica a primeira pergunta. Quem trabalha com planejamento estratégico pode se dar ao luxo de não cumprir princípio? Vocês vão responder no final da minha fala. Também, ainda sobre princípios, um conceito que me ajudou muito foi do maestro do coral lá de Sergipe. Eu expliquei para ele como é que era um princípio, o que era um princípio do mundo jurídico, a importância que tinha, e ele disse, olha... Aí eu perguntei para ele, aqui na nossa orquestra, a gente tem uma pequena orquestra lá em Sergipe, os instrumentos todos nós compramos e os próprios servidores tocam. Ele disse, qual é o que faria o papel de princípio aqui? Ele disse, doutor Rochadel, aqui na nossa bandinha aqui, não é a guitarra, não é a bateria, não é o saxofone, não é o piano, nada disso. Quem faz o papel de princípio aqui é o baixo. Aí ele disse assim, o baixo, numa orquestra, se ele está afinado, você nem ouve o som dele, você nem percebe que ele existe. Mas se ele está desafinado, ou se uma orquestra não tem baixo, a orquestra não funciona bem. O baixo é o que faz a harmonia dos demais instrumentos. Então, o que é princípio? Princípio é o que faz a harmonia. Princípio não é para ser notado, para ser visto. Quando a gente realiza, quando a gente executa o planejamento estratégico, nós vamos executá-lo com tal naturalidade porque os princípios estão ali. Estão todos previstos, estão todos sendo respeitados. Mas o conceito que me convenceu mesmo de princípio, e que eu trago comigo, foi meu pai quem me deu. Meu pai gosta muito de ler a Bíblia. Eu disse, meu pai, veja aí na Bíblia qual o principal conceito de princípio. E ele me trouxe aquela passagem bíblica que diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem. Começo, o princípio, o meio e o fim. Então o princípio é o que vem antes. O que vem antes de tudo é princípio. O que vem antes do planejamento estratégico, o que vem antes das nossas denúncias, das nossas alegações finais, isso é princípio. A nossa Constituição, no artigo 37, elenca lá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este princípio, o princípio da eficiência, vejam,
já defini princípios para vocês. Princípio é o que vem antes de tudo. Então, o princípio da eficiência é que fez com que fosse criado o Conselho Nacional do Ministério Público. O princípio da eficiência é que vem antes de qualquer atuação de planejamento estratégico. E o princípio da eficiência vale para essa mesa aqui tão distinta do Ministério Público, do maior Ministério Público brasileiro e dos mais capacitados do Brasil, vale para vossas excelências também. Porque vocês sabem que a lei de improbidade, vale para nós, para todos nós agentes públicos, a lei de improbidade administrativa, ela tem 3 bases: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e descumprimento dos princípios que regem a administração pública. Se alguém rouba, se alguém vende um bem mais barato do que ele vale para beneficiar alguém, responde por improbidade administrativa. Mas e se alguém descumpre os princípios que regem a administração pública? Responde por improbidade administrativa? A resposta é sim. Isso só aumenta a responsabilidade de quem trabalha com planejamento estratégico. Eu sinto 2 exemplozinhos rápidos lá em Sergipe, antigos, de administradores que não cumpriram o planejamento com os princípios da eficiência e que hoje seriam punidos. O primeiro, foi construído um viaduto em Aracaju e está lá até hoje, que mais parece uma rampa de lançamento. Então, se você passar mais de 60 por hora nesse viaduto, você decola. E depois que você decolar, que você aterrissar, do outro lado, se você for reto, você bate num poste. Como que você constrói um viaduto que é uma rampa de lançamento e no final da sua frente tem um poste? Se você não fizer a curva, você bate. Quem fez isso há 20 anos atrás respeitou a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, mas não respeitou a eficiência. Também outro exemplo de Sergipe, foi construída uma passarela para pedestres a 500 metros do lugar em que os pedestres passavam todos os dias. Ele disse, não, aqui é muito tumultuado, vamos construir essa passarela a 500 metros daqui. Aí tu imagina o cara que já andou 2 quilômetros da casa dele até o ponto de ônibus, e quando ele chega na passarela, tem um guardinha lá dizendo, você tem que andar mais 500 metros para ir, 500 para voltar, 1 quilômetro a mais. O cara, na primeira semana o cara faz isso, na segunda ele diz, eu vou me arriscar a atravessar por aqui. É exatamente isso que aconteceu. As pessoas abandonaram aquele viaduto, se tornou um lugar de assalto, e um belo dia, um caminhão fez um grande serviço, derrubou essa passarela para pedestre. Se fosse hoje, a pergunta é, esse administrador poderia ser processado por improbidade? Hoje sim, mas naquela época não. Há 20 anos atrás, nós, procuradores gerais, nós mesmos do Ministério Público, não tínhamos responsabilidade nenhuma com a eficiência. Bastava aplicar o dinheiro. O Ismânio podia chegar aqui e dizer, vou construir um heliporto lá no interior, no menor município, porque eu posso precisar ir lá, eu preciso de um heliporto lá. Ninguém lhe cobraria, desde que você cumprisse a legalidade, a impessoalidade e moralidade. Agora, hoje não. Hoje também o administrador público tem que cuidar da eficiência. Eficiência, que é um princípio fundamental. Acho que todos aqui sabem que nós, os mais antigos, os mais velhos, não estudamos os princípios que regem a ciência da administração. Tenho certeza que lá na Mackenzie, né, na faculdade aqui do São Francisco, São Francisco não, é de São Francisco que chamam? A faculdade de São Francisco, se falava, por exemplo, de planejar, organizar, dirigir e controlar. A ciência da administração tem 4 pilares, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Você ouviu isso, Ismânio? Eu nunca ouvi esses conceitos, eu aprendi agora, dentro do Ministério Público. Então, nós precisamos trazer o planejamento estratégico dentro do Ministério Público, até para suprir as nossas lacunas de faculdade. Nós não aprendemos isso na faculdade, nós aprendemos a denunciar. Estamos tendo que trabalhar com recursos públicos, estamos tendo que trabalhar com eficiência. Foi exatamente isso que aconteceu. E que princípios essa resolução que o Wesley vai abordar daqui a pouco traz? Ela traz 4 princípios. O princípio da publicidade, o da autocomposição, o da resolutividade e o da eficiência. Publicidade do planejamento estratégico. O povo precisa e tem o direito de saber, corregedor, o que nós estamos fazendo. É o princípio da publicidade. Então, vocês vão fazer planejamento estratégico aqui, sabendo que isso precisa ser divulgado. A população quer saber o que o Ministério Público vai fazer com o dinheiro que arrecada mensalmente. Princípio da autocomposição, tão defendido até pelo discurso que o nosso querido Leonardo fez hoje para nós, falando sobre essa questão, não lembro em que momento, mas falou sobre a resolutividade, sobre a autocomposição. Nesse processo de construção do planejamento estratégico, vocês, meu caro Ismânio, vão ter que provavelmente dividir o Estado em regiões, verificar as prioridades de cada Estado e depois verificar uma prioridade para o Estado. Essa que é a autocomposição. Não adianta você se reunir com os seus assessores e em meia hora tentar montar um planejamento estratégico para o Estado de São Paulo, porque cada região tem as suas peculiaridades.
Então, você pode estipular metas e encaminhamentos para uma região, que vai ser diferente de outra, e para o Ministério Público como um todo. São esses princípios que vêm antes do planejamento estratégico. Se eu estava dizendo hoje de manhã para o Wesley, se nada disso tivesse sido colocado na nossa resolução, somente a uniformização de linguagem já seria um grande avanço. Hoje é assim, o Sergipe faz um planejamento, São Paulo faz outro, alguns não fazem, o Rio Grande do Sul faz outro, não há uma linguagem uniforme. Hoje nós temos uma linguagem uniforme. Hoje vocês vão abrir a resolução, vocês vão encontrar lá o termo planejamento estratégico. Vão encontrar lá o termo plano estratégico. E aí eu lembro do exemplo do piloto. É crível, é possível imaginar um piloto que decole sem um plano, para onde quer ir, onde vai chegar, que horas vai chegar, um plano B, um plano C, se uma turbina der problema, por que ele pousa ali? Outro dia, conversando com um amigo lá em Sergipe, todas as vezes que a gente vai para Aracaju de Brasília, o avião, ao invés de ir direto, a gente não entende por que o avião não vai direto, né? Para mim era uma lógica muito grande. O avião decola, ele deveria ir direto do ponto A para o ponto B. Não, o nosso avião, ele sai, quando chega em Salvador, ele dobra à esquerda e vai para Aracaju. Por quê? Porque esse é o plano de voo, porque é assim que foi planejado, porque é assim que tem segurança, porque se ele precisar aterrissar, ele está perto de Salvador. Tem uma lógica, o nosso planejamento tem que ter lógica. Então, esses termos, planejamento estratégico, plano estratégico, missão, meta, objetivo, valores, visão, indicadores. Sergipe vai ter que falar igual a São Paulo, São Paulo vai ter que falar igual ao Rio Grande do Sul. Somente por isso, essa resolução de planejamento estratégico já teria cumprido, meu querido Wesley, com os seus objetivos. Traz também a nossa resolução um chamado acordo de resultados, que eu acho fundamental conversar com vocês. Quando eu assumi a Comissão de Planejamento Estratégico, eu disse para o pessoal, nós a partir de hoje não faremos nenhuma reunião que não tenha um resultado prático, um resultado objetivo. Porque se criou um preconceito com relação ao planejamento estratégico e os culpados são aqueles que trabalharam com planejamento estratégico. Como é que nós fazíamos, meu caro Ismânio? Nós contratávamos uma empresa, pagávamos 2 ou 3 milhões para a empresa fazer o planejamento estratégico do Ministério Público. Esta empresa pegava lá um planejamento que ela fez para a Fiat, ou para a Volkswagen, ou para uma empresa qualquer, mudava a capa e dizia, está aqui o planejamento do Ministério Público. Como se eles entendessem de Ministério Público. Nós temos dificuldade, às vezes, de entender a nossa dinâmica, o nosso funcionamento. Você imagina alguém que está acostumado com a iniciativa privada, que não tem a visão do que é público. Então, se criou um preconceito muito grande dentro do Ministério Público com relação ao planejamento estratégico. As pessoas querem fazer alguma reunião para não ter resultado nenhum, faça uma reunião de planejamento estratégico. Põe lá um quadro, umas bolinhas. Lembra daquelas bolinhas, daquelas reuniões que aconteciam antigamente? Não, você chegou aqui em São Paulo, mas você viajava pelo Brasil e as pessoas estavam desenvolvendo planejamento estratégico. Eram mapas na parede, com bolinhas, com indicadores, mas não havia nem uniformidade de linguagem. Pois muito bem, nós já superamos essa fase. E para que ela fosse superada, agora existe um acordo de resultado. Se vocês forem à região sul, tratar de planejamento, imaginemos que o planejamento lá para atividade meio seja área de informática e para atividade fim seja combate à corrupção. Tem que fazer um acordo de resultados. Senta aqui, vamos todo mundo assinar. Lá em Brasília, os representantes que os procuradores gerais mandam para o RAIS, que é para representantes da administração superior, assinam um acordo de resultado. Assinam um termo para viabilizar o que está sendo feito ali. E nós estamos criando, a exemplo do transparetrômetro, que eu não consigo nem dizer essa palavra, também um indicador para medir a eficiência do planejamento estratégico no Brasil. Porque nós temos um ano, Wesley, um ano, para implantar o planejamento no Brasil todo. E eu quero dizer com muita honra, muita satisfação, que o primeiro estado que nós estamos visitando é São Paulo, porque vocês são muito importantes para nós. Então, nós viemos aqui falar de planejamento estratégico e nós estamos criando um nome. Eu queria até pedir a vocês que vocês me ajudassem a criar um nome para esse ranking. Alguém me mandou por e-mail que seria Índice de Gestão e que a abreviação seria Indigestão. Eu não gostei muito porque eu acho que o promotor às vezes gosta de fazer piadas, o planejamento da indigestão não é coisa boa, mas me ajudem, nós estamos na fase de dar um nome para esse filhote. O nome lá da comissão de Marcelo Ferrer é Transparetrômetro, que eu acho difícil até da gente pronunciar, eu queria um nome mais simples. O último nome que nos chegou foi de gestação, Índice de Gestação, gestação em ação, eu gostei, gestação,
né, de criar, de conceber. Mas estamos nessa fase. E esse índice vai ser usado para premiação do prêmio CNMP. E aí vem uma coisa que eu queria muito pedir a vocês. São Paulo, historicamente, tem permanecido muito ausente, tanto no CNMP é mais novo, mas como no relacionamento com os outros estados. Eu queria dizer para vocês que vocês são muito importantes para nós. Nós temos muito a aprender com vocês. Mas, quem sabe, humildemente, nós não podemos trazer alguma inovação para vocês. Quem sabe nós não podemos trazer e contribuir com coisas boas e importantes aqui para o desenvolvimento do planejamento estratégico. Então, meu primeiro pedido para a cúpula do Ministério Público de São Paulo é o seguinte: não deixem de mandar representantes para os nossos eventos, para o Prêmio CNMP, para os Fóruns Nacionais de Gestão, para as reuniões que nós fazemos no Brasil todo. Vocês são muito importantes. Participem do processo, porque senão alguém vai fazer por vocês e vai lhes empurrar a goela abaixo. Se hoje nós estamos no diálogo, em algum momento alguém vai dizer: planejar não é mais uma faculdade, planejar é uma obrigação do Ministério Público brasileiro. Alguém vai nos dizer isso. Então aproveitemos esse momento, que é um momento de construção e de interlocução. Queria dizer para vocês que essa resolução, a Esclera, tem levou 11 anos para ser feita, não é isso, nosso corregedor? 11 anos. Por quê? Porque havia 3 correntes lá no CNMP, entre os procuradores gerais no Brasil todo. A primeira corrente dizia que o planejamento estratégico brasileiro deveria ser vinculante, completamente vinculante. Isso quer dizer o seguinte: os conselheiros do Conselho Nacional se reuniriam com os PGJs, estipulariam as metas e o Ministério Público Brasileiro que cumprisse. Era uma posição radical no sentido. Havia uma outra posição também radical, que dizia o seguinte: não, o planejamento deve ser livre, quem quiser que faça. E havia uma posição intermediária, a qual eu me filiei, que era a seguinte: que o planejamento tem que existir uma uniformização de linguagem, nós temos que fazer parcerias para delimitar e para estabelecer o planejamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quero dizer a vocês, com todas as letras, que não existe independência funcional, nem do procurador-geral, nem do conselheiro do CNMP, para cumprir ou não planejamento estratégico. Vamos parar com esse discurso da minha independência funcional. Que independência funcional? Nós membros do Ministério Público, nós temos independência funcional, é para denunciar ou não, para arquivar um procedimento ou não, mas para cumprir com uma meta que é resultado de um acordo de vontades, que foi feito resultado de uma junção de esforços. Nós não temos essa autonomia de vontade. E eu até comentava hoje de manhã com os amigos aqui. Vocês sabem como é que o Judiciário faz o planejamento estratégico deles? O presidente do ano do Supremo, que está lá como presidente, ele reúne 2 assessores assim: este ano vamos diminuir o estoque de processos de combate à corrupção. Aí, boa ideia, leva para o CNJ, todo mundo bate palma, e ele comunica ao Ministério Público Brasileiro e a todos os juízes do Brasil, dizendo o seguinte: olha, este ano, até 30 de outubro, todo mundo tem que diminuir em 50% o seu estoque de processos de probidade. Processos anteriores a 2010 tem que dar um jeito. Ou arquivar, enfim, tomar a providência jurídica cabível. Vocês já viram algum juiz ir para o rádio ou para a televisão, ou ligar para o presidente do Supremo, ou procurar o seu presidente e dizer assim: Cláudio, e a minha independência funcional? Não vou fazer não vou cumprir essa meta. Não faz, porque não existe meta, não existe independência para isso. A nossa independência é na atuação funcional. Se eu sou promotor lá de Barueri, eu tenho independência funcional para fazer um júri, pedir a absolvição, pedir a condenação. Eu tenho independência funcional para instaurar ou não um procedimento. Isso é minha independência funcional. Mas se a meta do Ministério Público do Estado de São Paulo, naquela região, é na área de saúde, de combate, por exemplo, ao mosquito da dengue, ele tem que tomar as medidas. Seja as medidas que forem, ele não tem independência para isso. Então, vamos logo acabar com esse discurso de independência funcional, que vocês nunca viram no Judiciário, e nós só queremos imitar o que nos favorece do Judiciário, né? Só o que nos favorece. O que não nos favorece, nunca vi juiz falar em independência funcional para a meta estipulada pelo Poder Judiciário. E trago aqui, Ismane, uma grande novidade para você. Sabe qual é? Nessa resolução, está previsto que os órgãos do Ministério Público, São Paulo, pode estabelecer metas vinculantes. Ou seja, vocês vão fazer um planejamento estratégico, planejamento
é flexível, o promotor vai ter as metas dele, os objetivos dele. Lembrem-se que a nossa análise não pode ser quantitativa, como do judiciário, ela é qualitativa. Às vezes, uma ação civil pública que você leva 1 ano para ajuizar, ela deu muito mais trabalho do que 15 ações civis públicas que você ajuizou lá no consumidor, por exemplo. Então, a análise não pode ser quantitativa, tem que ser qualitativa. Mas a grande novidade, eu reputo essa é uma das grandes novidades da resolução de planejamento estratégico, é o seguinte: se a cúpula do Ministério Público Paulista, juntamente com vocês, definir o seguinte: olha, 2017, a nossa meta é combate à corrupção. Todos os promotores do Estado vão ter que dar os encaminhamentos nessa área, não existe independência funcional para isso, não. Essa meta pode ser, essa meta não é flexibilizada, ela pode ser vinculante ou não. Também existe a alternativa de a administração dizer, olha, nós vamos estabelecer aqui 3 metas, veja qual a mais pertinente aí para a sua região e a aplique. Tem que falar um pouquinho também para vocês sobre treinamento. Nós, do CNMP, vamos visitar o Brasil todo, vamos viajar, estamos trazendo aí um dos maiores especialistas, que é o Wesley, para falar aqui com vocês. Mas treinamento sobre 2 aspectos. Primeiro, treinar novos líderes. Isso é um princípio, treinamento de liderança. Ninguém aprende, ninguém nasce líder. Você desenvolve essas características. Você estuda, você lê e você aprende. E a segunda é planejamento resolutivo. É muito importante que o planejamento tenha um objetivo, que esse objetivo seja palpável. Só tem uma área, meus amigos, em que não vai ser palpável o cuidado com o ser humano. Se você cuida do ser humano, se você faz um carinho nele, como é que você vai mensurar essa questão? Por isso que esses projetos têm que estar antes do planejamento, porque quando chega efetivamente no planejamento estratégico, você tem que ter uma mensuração. A nossa comissão, a comissão presidida por mim, que é a Comissão de Planejamento Estratégico, nós vamos visitar o Brasil todo. Estamos começando por São Paulo. Semana que vem vamos para Roraima, vamos para o Acre, vamos para Rondônia, vamos para o Rio Grande do Sul. Eu vou mandar também alguns membros auxiliares para outros estados, porque nós não vamos dar conta de tudo. Nós temos 1 ano, meu caro Cláudio, para implantar o planejamento estratégico no Brasil todo. Eu queria dizer que a Comissão de Planejamento Estratégico está à disposição de vocês 24 horas por dia para implantar. Não contratem ninguém de fora. Não paguem 2, 3, 4, 5 milhões. Quando eu cheguei no CNMP, estava essa discussão, Cláudio, eu acho que você recorda. Se iria ou não se contratar uma empresa, eu digo não, não precisa contratar empresa nenhuma. E nós temos, São Paulo nem se fala, né, porque vocês são um mundo, vocês, se a gente quiser um engenheiro eletrônico, vai ali no DRH agora e encontra um engenheiro eletrônico. Vocês têm todas as profissões, vocês têm de tudo. Você tem promotor que é engenheiro eletrônico, você tem promotor. Então nós temos, São Paulo e o Brasil, tem gente capacitada e preparada em todas as áreas. Cabe ao nosso líder pegar essas pessoas, como nós estamos fazendo no CNMP, juntar essas pessoas, juntar essas inteligências, para que elas possam desenvolver o seu trabalho. Eu quero encerrar com uma fábula que eu gosto muito, que é a fábula do Leonardo Boff, do Frei Leonardo Boff, chamada Águia e a Galinha. Ele conta que um determinado fazendeiro morava ao pé de uma montanha, e um belo dia, ele passeando pela propriedade dele, ele encontrou um filhote de águia no pé da montanha. Ele disse, o que eu vou fazer com esse filhote de águia? E ele levou para a fazenda e jogou lá com as galinhas. Ele não tinha gaiola, não tinha nada, passou a criar aquela águia, filhotinha, com as galinhas. E aquela águia, você sabe que a águia cresce, foi crescendo, 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 no meio das galinhas se tornou aquele bicho imenso, bicho enorme. Um belo dia ele recebe a visita de um naturalista. E o naturalista chega e diz assim, o que é isso aí? Ele disse, é uma galinha. Galinha, isso é uma águia, meu amigo. Você não está vendo que é uma águia? Não, meu amigo. Nasceu a águia, foi criada no meio das galinhas e se tornou galinha. Disse, meu amigo, que é isso? Isso é uma águia. Você não está vendo que é uma águia? Aí ele disse, o fazendeiro disse, observe os hábitos dela. São hábitos de galinha, se tornou uma galinha. Ele disse, não, vou te mostrar. E aí ele pegou, o naturalista pegou a águia, segurou no braço e disse, voa, águia, voa em direção ao azul do céu. Desculpem. Voa, águia, em direção ao azul do céu, em direção ao azul do infinito, em direção à realização de todos os seus sonhos. E aí a águia olhou para o azul do céu, tão distante, tão longínquo, e as galinhas amigas ali, novela das 8, Olimpíadas passando na Globo, comidinha na hora certa. Ela disse, vou nada, e voltou para o meio das galinhas. E o fazendeiro caiu na gargalhada. Espera aí, deixa eu fazer um segundo teste. Subiu no teto da propriedade, segurou a águia e disse, voa, águia, em direção ao azul do céu, em direção ao azul do infinito, em direção à realização dos seus sonhos. A águia olhou para o céu, para o azul, olhou para o galinheiro, as amiguinhas dela, as fofocas,
o galo cuidando de tudo para que não faltasse nada para elas. Voltou para o galinheiro. O naturalista disse: amanhã logo cedo eu vou te provar que ela é águia. Foi criada como galinha, mas a natureza é de águia. E no dia seguinte, pela manhã, muito cedo, subiram a montanha e o naturalista segurou a águia e disse: voa, águia, em direção ao azul do céu, em direção ao azul do infinito, em direção à realização de todos os seus sonhos. E naquela hora, a águia olhou para o galinheiro, olhou para o azul do céu e voou em direção à realização dos seus sonhos, em direção à realização de coisas maiores que a natureza tinha para ela. Meus amigos e minhas amigas, quando quiserem fazer com que o Ministério Público brasileiro e o povo brasileiro coma resto de comida, quando quiserem fazer com que o Ministério Público brasileiro e o povo brasileiro ande de cabeça baixa, quando quiserem fazer que o povo brasileiro e o Ministério Público brasileiro andem para trás, abramos o nosso coração e lembremos-nos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e voemos em direção ao azul do céu, em direção ao azul do infinito, em direção à realização de todos os nossos sonhos. Lembremos-nos sempre que nós não fomos feitos para o chão do galinheiro, mas para o chão das estrelas, que é o céu. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.